estavam inalcançáveis, já tinham submergido na clandestinidade e, enfim, nós ficamos ali também, assim, nessas redes de apoio às coisas que estavam acontecendo de resistência à ditadura e tal, e com essa insatisfação com relação à economia que a gente estudava, né, tanto na França como no Brasil e tal. O Isaac Kesternet, que é um sábio economista erudito, né, ele nos recomendou, a mim e ao Afran, justamente para ir ao Museu Nacional, que tinha uma nova programação muito interessante e tal. A gente tinha feito exame para o Rio Verde e para seguir a sociologia, mas acabamos optando pelo Museu Nacional. O Roberto Arduino nos deu, por causa dessa carta de recomendação, ele fez um exame suplementar. A turma já tinha sido selecionada, ele deu um exame suplementar, era uma resenha de livros, né? Assim, uma intuição, assim, o Roberto Cardoso, enfim, passamos, entramos, né? Fomos incorporando. E aí, enfim, tínhamos lá os primeiros cursos ali com o próprio Roberto Cardoso, que davam um curso de sociedades campesinas. Né? Sociedade campesina, na interpretação nossa, era, digamos assim, uma sublimação, uma suavização de sociedades camponesas, para não botar esse nome complicado, né? Ligas camponesas, essa coisa toda, que naquele momento, porque se tivesse informática, certamente que detectaria ali camponesa, aquele problema. Mas o fato de estar no Museu Nacional, que não havia graduação, né, que era um museu, enfim, protegia um pouco esse tipo de coisa, essa subversão interna, né, esse ensino de sociedade camponesa e outras matérias que nós estudamos. Na época, eu trabalhava, como eu tinha essa formação de economista, eu trabalhava na FINEP, quer dizer, eu entrei como estagiário, primeiro de uma empresa multinacional americana chamada Price Waterhouse Pitt and Company. A gente fez exame para lá, assim, enfim, era um exame de seleção, dinâmica de grupo. Eu fiz um pouco de teatro de esporte, porque eu era metido com o movimento estudantil, aquelas coisas, e fui lá um pouco para um espírito contestatário, assim, de 68, para ser reprovado, mas falando algumas coisas assim, meio ousadas e tal. E os caras disseram, não, esse tá bom, vamos. Aí me aprovaram, entendeu? Me aprovaram, talvez que ele tivesse, sei lá, desembaraço, sei lá, outros critérios abstratos, né, não ligaram para o conteúdo. Ainda deu uma cartada que só assim, é o problema, porque a maioria dos meus colegas que entraram aqui eram economia, contabilidade, estudavam à noite, né, podiam trabalhar de dia, no expediente complexo. E eu disse, bom, infelizmente eu estudo na PUC, é de manhã. Não, mas fica aí, te deixa. Então eu era chamado de meio expediente lá. Meio expediente, ficava lá fazendo umas coisas. Mas, enfim, depois eu consegui entrar para a FINEP, também como estagiário. A FINEP era uma financiadora de projeto inicial, criado por Roberto Campos, estava pequenininha ainda. Né? E eu podia, enfim, fazer os cursos do museu trabalhando na FINEP. Naquela época eu acabei não tendo bolsa. Né? As bolsas estavam começando, não era para todo mundo, aquela coisa. E eu tinha esse emprego aí, e, enfim, em negociação direta com os meus patrões, eles me liberaram para estudar, né? Teve patrões liberaram, até me aliviaram uma acusação do SNI, que eu era, assim, enfim, um cara ligado ao movimento estudantil, que tinha feito tais e tais coisas na PUC, que a gente tinha invadido, não sei que instituição lá, e coisa desse tipo, então a gente sabia. Depois, esse ano, aliás, para dar um depoimento lá, esse negócio de 50 anos, eu consultei os arquivos do DOPS e, de fato, tinha lá anotações sobre esse período, né? E o pessoal aliviou a barra, eu ainda continuei na FINEP. Bom, enfim, resumindo um pouco a história, a gente tinha essa coisa, essa entrada, muita entrada em economia e antropologia. Né?
com o museu, e aí procurei essa vida de antropologia econômica que nos atraía desde a leitura do Baudelaire na época, fazia assim uma transição entre marxismo e antropologia e tal. E enfim, eu entrei aí nessa perspectiva. Ainda no início eu tirei licença da FINEP, que era uma empresa de pré-viabilidade de projetos, na época, só isso. E pedi uma licença lá e passei para o IDEG, que era um instituto de pesquisa da Federação Patronal do Rio de Janeiro. E tinha um professor chamado Roger Walker, que era, na época era casado com Neuma Guiar, né? Roger Walker tinha um projeto, foi chamado lá para um projeto desse IDEG para fazer um estudo sobre trabalhadores industriais da Guanabara, né? Na época se chamava Guanabara, Rio de Janeiro. E, enfim, era um estudo estatístico para dar conta de um financiamento da... Onde era mesmo, meu Deus? Bom, era do SESI, enfim, era do órgão industrial, e era para fazer uma pesquisa estatística da indústria, dos trabalhadores industriais, então interessava ao SESI, justamente. Bom, aí a gente queria estender a coisa do ponto de vista antropológico, enfim, chegar em entrevista, antropólogo sociológico, né? Chegar a entrevistar, estendendo gerente de pessoal, e finalmente a gente queria ainda entrevistar alguns trabalhadores, coisa que foi vetado finalmente, né? E ficamos nisso. Mas foi um trabalho interessante, e aí, enfim, os meus primeiros trabalhos, onde tinha um workshop, né? O Roberto Cardoso era um inventor de nomes, né? Assim, ele, além de sociedades campesinas, ele, enfim, botava lá os workshops e coisas assim, né? Enfim, seminários e tal. E aí, enfim, o meu primeiro trabalho foi o salário das mulheres. E tinha saído coisas mais interessantes sobre isso, salário das mulheres na indústria, carioca, alguma coisa desse tipo. Então, enfim, a minha perspectiva era até fazer uma dissertação de mestrado nesse sentido, pegando esse material e tentando entrar, né, em fábricas, coisa que enfim, no movimento estudantil a gente panfletava em algumas fábricas, aquele negócio me fascinou, né, aquele mundo ali, aquela coisa, num período meio complicado, ali de 69, que era uma panfletagem complicada. Depois as fábricas saíram da Avenida Brasil, muitos saíram da Avenida Brasil e outros que a gente pegou. Então me interessou entrar para esse outro lado, para ver essas coisas. Mas isso, eu já estou aplaudindo e eu acho que 7,5, né? Nós estamos prolegômenos. Então, eu estava ainda nesse lugar, nessa instituição patronal, né? Então eu estava pensando em desdobrar ali, fazer teses sobre trabalhadores industriais e tal. Tinha essa fixação, desde na França, em 68, eu estava trabalhando na Nanterre e aquela coisa explodiu. A Nanterre era cheia de fábricas ali em volta, então a gente acompanhava um pessoal que começou a organizar os trabalhadores, ou os trabalhadores já estavam organizados, entendeu? Mas era aquela coisa por ali. A gente chegou a visitar, nossa tarefa era conversar com os trabalhadores portugueses, que muitos eram assim, tinham outros interesses, né, de migrantes, eram mais complicados, às vezes, de fazer greve e tal, então era para a gente conversar com os trabalhadores portugueses, tanto ali na Terra como em Paris, na Citroën, né, no lugar onde aquele Robert Linard depois fez o trabalho dele. E então, enfim, por que eu estou falando isso? Tinha esse interesse, né, esse fetichismo do operariado.
E aí eu tinha essa intenção de fazer uma pesquisa naquelas condições complicadas, né? De fazer pesquisa no Rio de Janeiro. Mas isso acabou não dando certo, não prosseguindo. E aí, na época, o Moacir havia esse projeto Estudo Comparativo Regional do Roberto Cardoso e Lewis, que estava acabando justamente esse financiamento da FOR, que era aquele negócio do take-off, né, de 5 anos, e aquilo estava acabando. E o Moacir Palmeira tinha um estudo no Nordeste, né, aquele estudo sobre, que era um desdobramento da tese dele de doutorado, sobre a discussão, o debate feudalismo da do campo. E aí, então, enfim, eu acabei me engajando num grupo de pesquisa que o Moacir estava concebendo, né, para mapear, né, as relações sociais em torno da plantation, né, quer dizer, esse nome bonito, plantation, de canavieira no Nordeste. E, então, eles já tinham ido a campo, né, em 69, 68, 69, por aí, e em 72 nós íamos pegar o último financiamento da FOR para ir a campo. Né. Então fomos um grupo, fizemos um levantamento de situações lá, e eu acabei escolhendo a parte industrial da chamada plantation, das usinas de açúcar,